Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar deste sábado recai sobre a cultura, mais especificamente sobre a música erudita e também uma das instituições mais tradicionais do nosso estado nesse sentido, algumas delas. Afinal, no meio de um turbilhão tão grande que estamos vivendo, nós precisamos também do brilho da arte para nos iluminar. E o meu convidado é o Evandro Maté, diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, e da Orquestra Sinfônica Teatro São Pedro. Uma das pessoas que podemos chamar vocacionados para essa arte da música. Ele começou muito cedo, aos 7 anos, fiquei sabendo, foi subindo, estudando, se especializando, até chegar ao ponto não apenas de tocar com, mas de conduzir alguns talentosos músicos da nossa época. Então falaremos sobre carreira, essa carreira tão específica na área da música, formação e, claro, como pede o nome do nosso programa, também sobre os desafios da gestão cultural do setor, entre outras questões. Falaremos de OSPA, sem dúvida. O Evandro é graduado em música pela URGS, fez especializações nos Estados Unidos, na França. Desde 2005 vem atuando como maestro em orquestras de vários países, além do Brasil: Argentina, República Tcheca, Croácia, Itália, China, Alemanha e por aí vai. Também foi professor na Universidade de Passo Fundo e na Unicinos, e ele ainda é pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, maestro, tudo bem? Quase cansei de dar teu currículo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo bom te reencontrar. Maestro, sabe que eu queria começar por aí mesmo, que eu acho que é uma profissão, uma área de atuação que poucas pessoas compreendem a dimensão, né? A gente vê o simbólico do maestro, mas não compreende como é que se constrói essa carreira, de onde vem essa inspiração. Queria entender um pouco o que é a vida de um maestro, de um regente, se é que é assim que se chama também. É uma vida bastante complexa, né? As pessoas nos olham no palco e muitos me dizem, mas que legal, que maravilha, você está ali fazendo música, né? Uhum. Mas para chegar a isso tem um trabalho bastante árduo aí, né? Eu posso imaginar. De um modo geral, é muito raro o caso de músicos que já se decidem cedo lá, quando vão fazer uma graduação: eu quero ser maestro, eu quero ser regente. Né? Normalmente são músicos que depois se tornam regentes, pela complexidade da profissão, né? Você tem que ter uma certa maturidade, tem que conhecer um âmbito muito grande de instrumentos, ter um conhecimento muito profundo de música. Então é muito comum nesta área que a profissão regente ela venha como uma segunda etapa, né, de carreira de vida, e que foi o que aconteceu comigo, né? Eu por muitos anos... Maestro e regente é sinônimo, então? Seria sinônimo. Regente, tá. Eu tinha essa dúvida. Exato. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei como trompetista, né, desde os 7 anos de idade, lá em Caxias, no interior, em banda marcial. E a vontade aos 19 anos, eu prestei concurso na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu lembro que eu assumi lá quando o Pedro Simon era o nosso governador. E fiz a carreira de trompetista por muitos anos, né? E depois ali, por volta dos 30 anos, eu me encantava com alguns regentes que vinham, reger a OSPA, né? Nós tivemos um maestro... Que normalmente eram de fora, né? Sim. Historicamente, né, a grande maioria dos regentes aqui sempre foram de fora, tanto os convidados quanto os titulares, né? E aí nós tivemos uma época o Davi Machado, que já faleceu, mas era um esplêndido músico. Eu me encantava com o trabalho que ele fazia. Eu tinha 28 anos e já na carreira de trompetista, e me deu vontade de começar, em algum momento, me dedicar à regência. E aí eu comecei a estudar ali pelos 30 anos. Aos 35 anos, aí eu comecei a exercer a regência. Não é algo que se começa do zero, obviamente que a minha experiência de música, a minha história de música já me ajudou muito para isso, né? Estar numa grande orquestra ajudou muito também. E aí a coisa começou, comecei a estudar e preparar. O conhecimento específico ali do regente é a combinação do todo, é isso? Sim. Você tem que... As pessoas sempre perguntam, você tem que tocar todos os instrumentos. Não. Você tem que conhecer, obviamente, muito bem a história da música, conhecer muito bem a música do ponto de vista de harmonia, de tudo que envolve a parte teórica dela, e ter um conhecimento geral dos instrumentos.
no sentido de entender o que cada um pode, os limites de cada um deles. Através disso é que você tem a formação necessária para poder fazer um ensaio com uma orquestra, que uma sinfônica tem 100 músicos, né? E agora me desvenda aquele gestual que vocês falam, né? Isso Que deve ser a pergunta que vocês mais respondem, mas que também a gente quer entender. Isso varia de cada um? São gestos padrões? Como é que é aquilo? Como é que funciona? Mais ou menos. Existe uma padronização universal. Eu sempre explico isso. Ano passado eu fui reger em 10 países, né? Agora em julho eu estou indo na Coreia. Então, outras orquestras. Outras orquestras. Então a cultura é completamente diferente, né? Mas existe uma padronização. Porque a música ela é composta por tempos, né? Eu sempre digo isso. A música ela tem 3 sequências muito claras: matemática, física e alma. Matemática é a nota, cada um tem seu tempo, a semicolcheia é um tempo, aliás, a semínima é um tempo, a colcheia é meio tempo. Então é uma questão matemática que você aprende a ler a partitura, né? A física eu falo porque as pessoas às vezes... Ontem eu fiz um concerto e no final a senhora estava emocionada, chorando, e dizendo porque eu me emocionei, não sei o que aconteceu, comecei a chorar. É a física. Além do sentimento, a música produz onda sonora, e quando você vai assistir um espetáculo, aquela onda impacta no teu corpo, e isso gera, né, um retorno de uma sensação que você tem. E depois a alma, que eu digo que é a interpretação que você coloca, é aquilo que você sente na música, né? Mas o gestual, ele é padronizado. Você tem os tempos de 4, os tempos de 3, por exemplo, uma valsa em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma marcha em 2, 1, 2, 1, 2. E depois você tem as variações disso. E aí, quando você estuda a regência, você aprende a fazer esse gestual. Então, o 4 é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 3 é 1 para fora e para cima. 1 para fora e para cima. 1, 2, 3. Na mão direita, né? Porque aí tem a diferença da mão direita e da mão esquerda. A mão direita marca o tempo. A mão esquerda, ela trabalha a interpretação, nuances e as entradas. Então, quando vai entrar um oboé, quando vai entrar um trombone, você normalmente... vai largando. Você identifica isso. E as nuances de dinâmica, se é mais forte, se é mais... Claro que... O que é certo é que nenhum daqueles gestos é por acaso, como a gente possa imaginar. Nada é por acaso. Ou qualquer criança já brincou como sendo. Então, assim, claro, os regentes, o gestual vai variar conforme a pessoa... Sim, mas sempre a dinâmica da pessoa. Sempre o tempo 1 vai estar aqui embaixo. Entendi, né? Sempre, entendi. Isso é muito claro. Então, por isso que quando você vai para qualquer... A música é muito interessante, essa coisa da música de concerto. Você vai para qualquer lugar do mundo... Você não fala, você baixa a mão e a coisa acontece, é uma coisa espetacular. Que bonito. Você chega lá, 100 músicos na tua frente, fazendo Carlos Gomes, que eles nunca tocaram, fazendo um Villa-Lobos, que eles nunca tocaram. Vão te entender. Eles estudaram a partitura em casa antes, obviamente, né? Baixa a mão e aquilo acontece, é muito legal. E essa música de orquestra, maestro, vocês chamam de música clássica? Como é que é? Isso tem uma certa controvérsia hoje. Eu andei vendo sobre isso, por isso também fiz questão de te perguntar. Eu tenho uma opinião muito clara e eu estou vendo que essa opinião também ela está se disseminando. O professor Celso Lerdo Chaves, aqui da universidade, né, que sempre escreve, também utiliza esse termo. Hoje, o termo que eu considero mais correto é música de concerto. Música, eu vi que tu usaste essa expressão. Por quê? Porque música clássica é um período da música. Você tem lá o barroco, você vem com... Depois do barroco vem o período clássico, depois vem o romântico e depois vem a música contemporânea, né? A música do século XX é contemporânea. A música clássica é o maior período da história da música e o mais pujante, onde a gente teve aí Mozart, onde a gente teve Beethoven, grandes compositores. O Beethoven avança um pouquinho depois, mas então acabou ficando essa coisa de música clássica, né? E o erudito, ele leva por uma coisa de um afastamento, parece que é uma coisa que está acima de outras, né? O termo erudito. Então, já há algum tempo, críticos, escritores, historiadores e o pessoal do meio está utilizando o termo música de concerto. Nós entrevistamos aqui, acho que foi no ano passado, retrasado, o Álvaro, que esteve em Porto Alegre, o Álvaro... Sim. Álvaro Siviero, desculpa. Sim. Que também é um maestro muito conhecido e veio e contou um pouco disso, dessa dinâmica e da necessidade de aproximar a música de orquestra, como tu está dizendo, de concerto, ou a música clássica e erudita, um pouco mais do que seria cultura popular, porque diz ele, apesar de se chamar assim, não tem por que essa cultura, essa música
que é uma música de maior cuidado técnico, não subiu o morro, por exemplo, não está em camadas populares, né? Claro. Essa é uma outra grande questão, Kleber. A música de concerto sempre foi a música popular da sua época. Mozart era contratado para fazer música de salão também, né? Strauss, valsas para dançar, né? O que acontece é que eu vejo um grande problema. Primeiro, é importante dizer isso. Temos muito público, muito público. O público é grande e há uma diversificação de idades e de geração. É bem interessante. Nós temos pesquisas disso. Lá na OSPA, nós temos se você vai num concerto, você dá uma olhada geral lá na plateia, você vai ver que vai variar de jovens de 18 a 70 anos. E dividido em faixas, 30% aqui, 30% meio e 30% pessoal. Porque as pessoas acham que são as pessoas mais velhas que gostam, né? Mas a grande questão que está envolvida aí é a questão da dificuldade que nós temos neste país de ter um investimento correto na educação básica. Tudo o que nós passamos também, hoje no Brasil, em política, em economia, seja o que for, em problema social e na cultura, tá lá na ponta. Na largada. Por quê? Se você tem na escola a oportunidade do contato disso, lá na ponta, depois você vai decidir o que você gosta. Isso. E aquilo que te toca. Você vai ouvir o funk, o rap, a música popular brasileira, a música de concerto, tudo. E, obviamente, a partir dali, você vai ter as coisas... isso aqui eu me identifico, isso aqui eu me identifico. E é natural esse processo. É só a gente ver a Alemanha. A Alemanha, em 2019, tem um estudo, ela vendeu mais ingressos de música de concerto que futebol. Não pode. A Alemanha pode futebol, né? Pode. Por quê? Só Berlim tem 5 teatros. 2 de ópera e 3 de salas de concerto. Eles têm 3.500 lugares os de sala de concerto e 5.000 lugares as óperas. As óperas são de terça a domingo, todas as noites lotados. E os de concerto é quinta, sexta e sábado, todas as noites lotado. Só em Berlim faz essa conta de quantos mil ingressos são vendidos na semana para esse teatro. Ou seja, é popular. Claro, e por que isso Basta acontece? Basta que seja dado o contato. Por que isso acontece? Porque na Alemanha as crianças têm, desde lá, pré-ensino fundamental, elas têm contato com música, elas têm contato com instrumentos. Toda a família na Alemanha tem um grupinho dentro da família que toca. Então acaba gostando, curtindo, entendendo. No momento que você conhece a história da música, te atrai isso. Eu sempre dou um exemplo, se você for ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Quem nunca ouviu a Quinta Sinfonia de Beethoven, vai ouvir pá, 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 pá. É uma genialidade impressionante, porque com essas notinhas, ele faz um movimento inteiro. Ele cresce, desenvolve, vai, sempre com essas pá, 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 pá. Ótimo, bonito, gostei, não gostei. Mas quando você for entender que o Beethoven estava ficando surdo, estava ficando com problema de saúde. Naquela época, o problema de saúde era morrer. E que ele ficou em casa e ele imaginou como seria a morte batendo na porta. Pam, 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 pam. Muda a música. E aí você se interessa por isso. Então é o conhecimento. Como a gente não tem, eu ainda peguei, né, lá no interior, ensino de música na escola. Né? E isso fez toda a diferença na minha vida. Porque eu me interessei por isso. E tenho outros colegas a tua vocação. Agora, quando você tem uma TV aberta, que está cada vez pior, né? Eu tinha 12 anos de idade, eu nunca tinha visto uma orquestra ao vivo na minha vida, porque eu morava no interior. Aonde que eu assistia? Eu assistia na Rede Globo, às 11 horas da manhã, no domingo, canal aberto, um programa chamado Concertos para a Juventude. Vocês imaginem hoje o programa Concertos para a Juventude na TV aberta, domingo de manhã. É inviável, ou seja, ladeira abaixo, a gente está evoluindo em relação à cultura, em relação à formação das pessoas. Né? E como é que foi, Evandro, um funcionário da OSPA virar maestro, virar regente? Como é que foi isso? Foi difícil. Foi uma quebra de... Foi uma quebra de paradigma, mas eu fui o primeiro. Eu estava contando antes de tu chegares aqui fora do ar. É uma coisa que eu sempre agradeço ao Vitor Hugo por essa confiança, porque ele foi corajoso, que o Vitor Hugo era o secretário de Cultura. Meu colega, durante o governo Sartori. Exatamente, na época, porque a OSPA sempre teve tradição de grandes nomes, né? Anterior a mim esteve o Isaac Karabchevsky, sempre, né? Tivemos também, obviamente, o Thiago daqui nos governos do Tarso e do coisa, mas ele não era músico da Sinfônica, ele vinha de fora, né? Então foi muito complexo, porque você imagina, você está no
dentro de um grupo de 100 colegas, né? Já há muitos anos trabalhando juntos. E daqui a pouco você passa a ser o chefe dos teus colegas ali, quando não há uma tradição disso, quando não há uma, né? Então foi bastante complexo o primeiro ano, porque eu tinha que provar que podia estar ali naquele lugar, né? Mas graças a Deus Tenho deu tudo impressão que certo. provou. Eu acho que sim, porque depois do fundador, do Pablo Cômulos, eu sou o que mais tempo vai ficar no cargo. Ah, tem isso mesmo, não Ninguém sabia. ficou 3 gestões, eu estou na terceira, né? Então acho que Eu deu me certo. lembro que eu participei dos bastidores dessa tua escolha como secretário de Estado ao Sim. lado do Vitor Hugo, do governador, e Sim. participei das discussões da convicção que se tinha Sim. na época da escolha do teu nome. Vamos te ver atuando então um pouco, Evandro, Vamos. porque o programa de música veio e ouvir, né? Quem nos ouve pela Rádio Bandeirantes. E eu selecionei aqui a última atuação visível, pelo menos, que foi essa gravação pela orquestra do Teatro São Pedro, né? Isso. Que foi essa belíssima iniciativa da Associação Comercial de Porto Alegre, da presidente Suzana Velhinha, com a colaboração da Fafá de Belém. Me dá todos os créditos aqui. Da Atmosfera com o vídeo e áudio, que é Alexandre Ostrovsky, né? Do Luiz Coronel. Do Luiz Coronel com o texto final e a música maravilhosa do Raul Elvanger, que a música principalmente ele, né? Um primor, né? É um primor. Vamos dar uma olhada e vamos ouvir um pouquinho então. Quando será este meu sonho? Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Eu ficaria, Evandro, a manhã inteira ouvindo essa apresentação de vocês. Já ouvi ela várias vezes, porque ficou lindíssimo, parece que estava sendo gravada para agora, né? Para o momento que a gente viveu essa letra, né? Me conta como é que vocês produziram isso, maestro. Foi tudo muito rápido. Eu lembro que a Suzana entrou em contato comigo, né? Ela disse, eu gostaria muito de fazer alguma música dentro para colocar na campanha de arrecadação, né? De fundos aí, através da Associação Comercial. E eu disse, claro, vamos fazer. Conversei com os músicos, né? Porque era tudo voluntário. Eles toparam também fazer. O Alexandre que fez o áudio e vídeo. E aí ela me passou, a Suzana me passou a ideia da música, né? E quando eu ouvi, essa música eu tinha ouvido há muitos anos atrás, eu não lembrava dela. Quando eu ouvi de novo, me veio, putz, isso encaixa com a voz da Fafá. Da Fafá. Que é tua amiga. Eu gravei já um CD com ela, já fiz vários concertos com ela em vários lugares e tal. E aí, só que a Fafá, ela reside parte do ano aqui, parte do ano em Lisboa, né? Então eu mandei um áudio para ela e foi assim, 5 minutos depois. Ela só respondeu, tô dentro. Que legal. Ela tem um vínculo muito forte aqui com o Rio Grande do Sul, né? E aí ela gravou lá. Em 2 dias, isso é importante citar, o Douglas Umabel, que fez o arranjo também, a adaptação. Em 2 dias o Douglas fez o arranjo, correndo. Aí no 3º dia a gente levou a orquestra para o teatro, gravamos em 2 horas a orquestra. No 4º dia enviamos para a Fafá. 5º dia ela devolveu, ela gravou no estúdio em Lisboa, né, em cima do áudio que nós mandamos. E no 6º dia o Alexandre mixou e entregamos para a Suzana. Que bonito. Muito rápido. E o poder da música, né, Sim. Evandro? Poder mobilizador, parece que tu vai ouvindo a apresentação de vocês e vai revivendo tudo que a gente... Por isso que eu abri o programa dizendo isso, né? Precisamos de um pouco de música, de poesia. No final tem uma participação do Luiz Coronel também, né? A música tem esse poder, né, Ivan? Tu que é um profissional da área, né? Com certeza. É impressionante, assim, como toca as pessoas, como... Eu acho que a gente está num mundo hoje que tudo muito conturbado, né? As pessoas buscam muita medicação para resolver seus problemas, né? E eu digo, gente, coloquem a suíte de bar em casa, baixem a luz da casa, coloquem um som, a suíte de bar, fiquem ouvindo outros grandes compositores, sejam eles nacionais, nossos, ou de fora, Vila Lobos, e vocês vão baixar a rotação, vocês vão enxergar muita coisa que não... Soluções para a vida que estão aí do teu lado, e a música ter esse poder de conseguir fazer você refletir, de fazer você se acalmar, de você pensar sobre as tuas necessidades. Ô, Ivan, tu começaste, estava vendo aqui no roteiro, em Caxias, Foi isso? Como é que foi? A história é bem legal.
Aliás, a minha Orquestra Sinfônica de Caxias. A minha história com a OSPA é sensacional. Inclusive, eu estou começando a rabiscar um livro. Boa. Que eu pretendo colocar daqui a uns anos. Mas o que acontece? Meu pai e minha mãe vieram da colônia. Então foram para Caxias para buscar alguma coisa diferente na vida. Para a cidade. Como se diz, vamos para a cidade. E aí o pai... Hoje é o contrário, né? Ganhar dinheiro para ficar mais na colônia. Graças a Deus. Aí o pai, ele foi trabalhar de auxiliar de mecânico e a mãe trabalhava em casa e fazia torta, e aí a mãe tinha uma frustração enorme de vida, porque elas eram 7 filhas e o vô na colônia não deixou ela estudar, e o sonho dela era ser professora. E o vô não deixava, tinha que ficar trabalhando na colônia. E ela transferiu esse desejo dela para mim. Então, ela colocava como um objetivo de vida que eu tivesse uma boa educação. Então, ela me colocou numa escola de freiras, né? E fizeram de tudo para que eu pudesse estudar numa escola boa. E apesar de que naquela época tinha escolas excelentes, públicas, né, também. E aí nessa escola tinha uma banda marcial. E um dia eu vi a banda, eu enlouqueci com aquilo. Enlouqueci, voltei para casa. Isso com que idade tu estavas? 7 anos. 7 anos? E eu tinha um primo que também mesmo. tocava lá. E aí a mãe me levou lá para a banda, e aí cheguei lá, eu era muito pequenininho, demorei para crescer, me deram um trompete, que era o menor instrumento que tinha lá. Consegui segurar. E ficou. Com 12 anos, 13 anos, essa história é ótima, a banda fez uma excursão, uma mega excursão de Caxias para Gramado, para assistir um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, regida pelo maestro Eleazar de Carvalho, que é o maior maestro da história do Brasil, fazendo a 9ª Sinfonia de Beethoven. Eu assisti aquilo, nunca tinha ouvido uma orquestra ao vivo, enlouqueci com aquilo. Quando terminou, eu sempre fui muito agitado, assim, eu subi no palco. É aquilo que eu quero. Eu subi no palco e fui direto no trompetista. Eu era um uruguaio que tocava aqui, e perguntei para ele, como eu faço para tocar na OSPA? Eu tinha 13 anos. Ah, sério? Sério. E ele disse para mim, olha, você precisa estudar, existe a escola da OSPA, e depois, se você tiver condições, você faz um concurso. Quando abrir a vaga, você entra na orquestra. Aquilo ficou. Aí, para fugir da mecânica do pai, aos 14, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, os BOI. Cumpriu o que os pais de queriam. azulzinho, lembra? Que o pai queria que eu trabalhasse na mecânica. Com 17, eu me mudo para Porto Alegre. Para eles não surtarem, eu fiz engenharia civil. Ah, fizeste. Eu sou engenheiro. Aí eu fiz engenharia civil, fazia de manhã, e de tarde entrei na escola da OSPA, isso com 17. Aí eu fiz toda a engenharia. Para eles não surtarem. Aí fiz engenharia, daí depois, com 19, eu ganhei o concurso na OSPA. E depois terminei a engenharia, e depois eu fiz vestibular para música. E o interessante dessa história é que depois, quando eu queria fazer mestrado nos Estados Unidos, eu acabo me hospedando na casa do Eleazar de Carvalho, que era aquele maestro que, quando eu tinha 13 anos, estava regendo lá a 9ª de Beethoven. E hoje eu estou no cargo dele, né? Então é muito legal essa relação. Ô Evandro, quando tu conta isso, quer dizer, basicamente se vê o despertar de uma vocação, inequivocamente, né? Uma parte disso é inata. Quanto é vocação, quanto é treino? Se é que tem uma medida para tu me responder isso. Olha, é muito difícil, mas a música, eu acho que ela tem um pouquinho a ver, por exemplo, como esporte, né? A esporte, se tu não tem uma certa aptidão para determinadas categorias, a música, se tu não tem um pouco de aptidão auditiva, né? É difícil. Um pouco de sensibilidade em relação a ela mesma, tanto que a música é o único curso da Universidade Federal que existe uma prova antes do vestibular, que existe a prova de aptidão, né? Então tem que ter um pouco disso, mas é trabalho. É muito estudo, não é? Muita repetição também. Muito. Principalmente a música de concerto, né? A música pop, ela tem um outro viés. Eu toquei muitos anos, eu toquei de ouvido por muitos anos, tocava carnaval, tocava na noite, tudo e tal. É um trabalho maravilhoso, mas ela é mais intuitiva, né? Agora, a música de concerto, você tem que respeitar uma partitura, você tem que ter muita técnica, tudo tem que ser muito ajustado, porque um depende do outro. São 100 pessoas, não é uma banda de 4. Né, para se ajustar, é muita gente. Então, um outro tipo de preparo. É um estudo complexo, de muitos anos. Tem um estudo francês que fez um levantamento. Para você se tornar um profissional de uma orquestra do nível da OSPA, é 10 anos de muito estudo diário. É uma formação de um médico. Mais até. Só que com uma diferença, né? O médico depois, cada certo tempo pode fazer uma
estudar novamente, fazer um curso e tal. E o músico é todo dia, porque cada semana é um programa diferente. Hoje está fazendo uma sinfonia X, semana que vem Y. E você tem que pegar as partituras e tem que estudar aquilo. Eu, por exemplo, todo dia. Ontem eu regi um concerto de jazz, daqui a semana próxima eu vou fazer outro concerto, depois eu vou fazer o concerto no exterior. Programas diferentes. Você tem que estar todo dia estudando. Oi, Evandro, e como é que está a nossa OSPA? Me conta. Vocês também acabaram sendo atingidos ali? A gente perdeu as máquinas todas de ar-condicionado do sistema, porque elas ficavam no térreo, né? Térreo, lá do prédio aquele que Exato. Perdemos um elevador. Anexo à Secretaria da Educação. Isso. No CAF ali, e nós perdemos um elevador que íamos instalar no saguão ali, né? Mas felizmente agora, semana passada, o Banrisul anunciou que eles vão recompor isso, tanto para nós quanto para os espaços culturais, né? O Banrisul vai recompor o que foi perdido lá. Graças a Deus, a sala de concertos e o memorial e a administração estão no nível mais alto, então ali não atingiu. Aquela sede foi um marco também, né? Um novo momento da OSPA, né? Foi porque, na verdade, é a primeira casa da OSPA depois de 65 anos, né? A OSPA está com 72 agora, então ela ficou 65 anos sempre ou de favor ou de aluguel. Pulando de um lado para o outro. Pulando, eu sempre digo perambulando, até em restaurante a gente ensaiou, né? Sem condições, sem a mínima estrutura básica de poder exercer a profissão dignamente. E isso foi um marco. Isso foi um marco que foi termos a nossa casa, termos o nosso espaço. Mudou totalmente, mudou a qualidade da orquestra, mudou a qualidade da programação. Porque daí você tem, eu sempre digo, né, um cirurgião para fazer uma boa cirurgia, se ele não tiver o equipamento adequado, o negócio não vai dar certo. A orquestra é a mesma coisa, se ela não tiver uma boa sala, com uma boa acústica, luz, temperatura, e a partir disso a orquestra se encontrou. Porque daí ela passou a ter um trabalho de construção e de melhora de qualidade, né? Ô Evandro, e fora a enchente, qual é a rotina da OSPA? Como é que vocês se reúnem, se apresentam? Como é que vocês comandam assim, a cadência da jornada cotidiana da OSPA? A orquestra trabalha todos os dias, né? As pessoas não imaginam isso. Nós temos um dia de folga por semana só. Ah, né? Só um? Nós temos um dia de folga por semana, a orquestra ensaia todos os dias e nós temos um programa por semana, né? Isso é uma coisa bem dinâmica, sendo que cada semana é um maestro. Eu faço parte da programação e nós temos maestros convidados do Brasil e do exterior, que vêm durante todas as temporadas. Aliás, a temporada desse ano estava lindíssima, né? Tivemos esse break agora, mas retomamos agora, provavelmente a partir de meados de julho, né? E então a dinâmica é essa, nós temos todos os dias ensaios e sempre concertos sextas, sábados e às vezes domingo. Além da Casa da OSPA, nós fazemos as séries também nas igrejas, que a gente faz na região metropolitana. A gente faz uma média de 8 a 10 concertos por 8 regiões do estado por ano, todo ano. Há mais de 70 anos a OSPA sempre fez o interior, porque ela é uma orquestra do estado, apesar do nome, né? Todos os governadores me reclamam do nome dela. Nome, né? A orquestra vive em Porto Alegre, mas quem paga é o estado, né? E então ela é do estado, a gente circula por todo o estado, nós temos concertos para crianças, nós temos uma diversificação de espetáculos muito grande, justamente para atingir diferentes públicos. Não só aquele que gosta especificamente e conhece a música de concerto. Maestro Evandro Maté, muito obrigado. Como sempre, uma conversa agradável contigo. A gente aprende muito. É uma área que todos gostamos e pouco sabemos, né? Importante, interessante investigar, saber mais, né? Porque é muita riqueza. É um meio muito, muito interessante. Eu acho que, mesmo quem não conheça, procure frequentar, apareça. Eu sempre digo, nós temos um custo muito baixo lá, né? Os nossos ingressos são muito baratos, muito acessíveis. O estudante é R$10. Então, eu acho que é uma coisa legal para as pessoas se interarem e entenderem que nós temos aqui no estado uma das grandes orquestras da América Latina. Isso é muito importante, é uma coisa de altíssimo nível e algo que está aqui acessível de forma... E regida por um gaúcho. Eu que agradeço colono. A presença. Por falar em colono, né, a música fala de colono, né? Vamos terminar, de novo, ouvindo a mesma música, agradecendo aos nossos ouvintes, a quem nos acompanhou pela internet, desejando um ótimo final de semana. Voltamos no próximo sábado e terminamos com a Fafá de Belém, com o Evandro Maté, com a Orquestra do Teatro São Pedro, com o Luiz Coronel. Bom final de semana e até o próximo sábado. Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia.
brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível. Quem lutar ganhará seu quinhão. As águas levaram tudo que puderam encontrar. Se eu chorar as minhas mágoas, o Guaíba vira mar. Lá se foi na correnteza o que havia por levar.